Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos. Falando sobre Espiritismo no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, com o tema Preconceito Religioso e Fanatismo. Meu irmão, gostaria de fazer uma pergunta. Por que há preconceito religioso entre as pessoas? Boa noite, Gostaria de agradecer o privilégio de poder participar de um Falando sobre Espiritismo, aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, Foi muito bem colocada a pergunta, a pontuação, principalmente na referência de pessoas, O preconceito ele não está entre as religiões, ele está em alguns indivíduos que possuem diversas religiões, Então, uma religião não é preconceituosa. As pessoas que são religiosas, algumas delas são, Preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito anterior, é um pré-conceito, Nós vamos separar a palavra. Esse conceito anterior ele nunca está respaldado pela verdade, porque criar um conceito antes de vivenciar os fatos é acreditar ser dono da verdade ou soberano dentro do seu conhecimento. É um reflexo da arrogância e do orgulho humano, Então, por esse motivo, algumas pessoas ainda não tão evoluídas em seus aspectos morais e intelectuais criam conceitos antes de conhecer, de vivenciar e de estudar cientificamente, literalmente e filosoficamente tudo aquilo que julgam. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta para o irmão também. Como citou o tema, a questão do fanatismo, eu fiquei aqui me questionando se a consequência do fanatismo seria o próprio preconceito religioso. Poderia me explicar, por gentileza? Sim, o fanatismo gera como consequência o preconceito religioso, O que leva as pessoas a serem preconceituosas é aquilo que elas veem acontecer com determinadas religiões, Então, a pessoa que acredita que a religião é mais importante do que Deus, Ela está cometendo um equívoco, Então, por exemplo, as leis de Deus são soberanas a tudo. Então, quando a minha religião acaba sendo fanatizada na minha existência, quando eu já não penso mais em praticar o bem, quando eu já não penso mais em auxiliar o próximo, quando eu já não penso mais em desenvolver o meu progresso pessoal, quando a religião é o único motivo da minha existência, eu estou indo contra as leis de Deus, e não propriamente a favor. Servir a Deus não é desenvolver os seus aspectos religiosos, também desenvolver os seus aspectos religiosos, mas muito mais do que isso, A existência humana, ela paira sobre diversos desenvolvimentos, o intelectual, o moral, o pessoal, até mesmo o material, Dentro da existência, todos esses são desenvolvimentos importantes para o meu progresso e para a minha evolução como espírito. Irmão, eu gostaria de perguntar quais virtudes eu preciso exercitar para que eu não possua preconceito em geral e particularmente o preconceito religioso. Qual que é o antídoto do preconceito? O conceito, Então, o antídoto do preconceito é o estudo, é o aprofundamento, é o não julgamento, principalmente prévio, em relação a tudo que existe, Então, antes de julgar toda uma religião, por conta da ação de alguns irmãos, é necessário que eu conheça o que essa religião tem a entregar, Que eu entenda que existem diversas formas de encontrar o Criador e a que eu busco é uma delas, mas a que os outros buscam também pode ter rastros da verdade, Meu irmão, a fé não raciocinada pode levar ao fanatismo religioso? As duas, a fé não raciocinada e a fé raciocinada também, O problema da existência está no equilíbrio, A fé é algo incrível que eu preciso desenvolver e que me leva a um passo muito mais próximo do Criador. Mas quando eu acredito que a fé, na verdade, ela é a motriz da minha existência e que eu devo apenas caminhar com fé e deixar de caminhar com a razão, aí
eu começo a cometer alguns erros. E quando também eu acredito que eu devo raciocinar tudo aquilo que está à minha frente e acreditar que toda fé deve ter como meio uma razão, eu também muitas vezes cometo preconceitos, porque, na verdade, eu não conseguirei raciocinar tudo, né? Chegará um momento em que eu precisarei ter a fé cega e acreditar que o Criador desenvolve, né, o seu trabalho dentro daquilo que eu também não posso ver, né? Então, por esse motivo, o excesso, né, a falta de equilíbrio do ser humano é que leva a esse desande, né, que nós chamamos de preconceito, que apenas agora tem sido mencionado pela humanidade em diversas áreas, né, mas que sempre percorreu a existência humana e que é uma falha muito grave moral em relação ao que Deus espera de nós, né? Aliás, diga-se de passagem, Deus esperar algo de nós significa o que Deus programou para a nossa existência, né? Porque Deus, no sentido de esperar, não de espera, né? De esperar ser alcançado e não propriamente de esperança, né? Deus não tem a esperança porque Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas Ele tem a espera para que nós possamos atingir a nossa evolução. Mas uma pergunta, meu irmão. Dentro das religiões, as casas, né, espíritas, igrejas, entre outras, aqueles postulados normalmente não frequentam a outra religião. Isso é um preconceito? Não, é uma escolha. Eu posso frequentar apenas uma religião. Acho que é até mais sensato, né, para não misturar muito a sua mente. Você frequenta 10 religiões, você vai fazer a sua própria, né? Então, não vejo muito sentido lógico. Entretanto, não frequentar é diferente de julgar. Não frequentar é diferente de acreditar que apenas a sua está certa. Não frequentar é diferente de humilhar, criticar e maltratar os irmãos que possuem uma nova crença. Irmão, referente às pessoas que não possuem crença, o ateísmo, mas se observa que muitas pessoas às vezes seguem, que não têm alguma religião específica, seguem mais os ensinamentos de Deus do que algumas. É necessário se ter uma religião para chegar até Deus? Só corrigindo, né, essas pessoas não seguem os ensinamentos de Deus, elas praticam, o que você quer dizer, né? Porque seguir os ensinamentos de Deus está no mundo literário, né? Eu preciso estudar para saber quais são os ensinamentos de Deus e aí poder segui-los, né? Mas sim, existem alguns ateus que praticam a caridade, o amor e a boa ação mais do que estudar, né? Esses irmãos certamente terão atenuado a sua descrença, né? Terão apaziguado a sua descrença. Entretanto, não crer em Deus já quebra uma lei dele, né? Então, portanto, sentirão certamente muito arrependimento no futuro por não acreditarem naquele que os criou e entenderá que nada mais é do que um reflexo do seu próprio orgulho. Irmão, após o falecimento do corpo material, ou seja, em espírito, o que aguarda um fanático? O encarar da realidade. E esse encarar da realidade, ele vem assim, como se diz aqui na Terra, ele cai do céu ou é necessário que a pessoa tenha conscientização, esforço, trabalho para que ela chegue neste estado? A única coisa que cai do céu é chuva, né? Nada mais, né? Tudo o resto é necessário esforço, dedicação e resiliência, né? Não é diferente. O encarar da realidade, ele é algo inevitável, entretanto, ele precisa do abrir dos olhos da alma para que possamos enxergar, arrepender, reparar e aí sim poder evoluir. Muito obrigado pela participação de todos. Assim, encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.